Fala galera, beleza? Mais uma vez bem-vindos à bagunça aqui do canal, meu nome é Felipe e hoje nós vamos ler uns temas bem interessantes. A secularização das massas, especialmente entre as classes instruídas, foi uma transformação importante na Europa entre 1789 e 1848. A secularização não afetou de forma uniforme todas as classes sociais. As revoluções americana e francesa, ambas inspiradas no iluminismo, marcaram um declínio do papel da religião na política e na sociedade. E a ciência e a educação também contribuíram para a secularização. Você não está entendendo nada. A parada é a seguinte, cara. Eu estou fazendo um resumo do livro A Era das Revoluções, do Hobsbawm. Inclusive tem uma playlist aqui no canal com ele todo destrinchadinho. Se você quiser dar uma conferida, tá aí. Tá todo separado por capítulos e partes. E eu estou entrando agora no capítulo 12. É um capítulo específico que fala sobre a questão religiosa, o ponto de vista religioso da sociedade no século XIX, né? No recorte temporal que aborda o livro, que é a dupla revolução. O resumo está aqui na minha frente, eu vou ler o resumo e trocar uma ideia com vocês sobre o conteúdo. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui a leitura do resumo. Durante grande parte da história, exceto na China, os homens pensavam o mundo principalmente sobre os termos da religião tradicional. Antes de 1848, na Europa, a religião era uma característica abrangente e inevitável da vida, uma espécie de céu que permeava tudo. Contudo, uma transformação significativa ocorreu, marcada pela secularização das massas, especialmente entre as classes instruídas, no final do século XVII ou no início do século XVIII. A indiferença religiosa dos nobres emancipados já era comum, enquanto homens polidos e instruídos mantinham uma crença técnica em um ser supremo, sem atribuir-lhe a função prática. Suas visões em relação à religião tradicional eram de desprezo, muitas vezes hostis, aproximando-se do ateísmo. A elite intelectual do final do século XVIII favorecia a maçonaria racionalista e anticlerical. Bom, antes de 1848, a galera via o mundo todo pelo filtro da religião tradicional, tipo, tudo era meio que envolto nesse clima de céu, de inferno, né, e tal. Só que lá pelo final do século XVII, início do XVIII, rolou uma mudança grande. A galera começou a ficar mais secularizada. Tá, o que é isso de secularizado? Tudo que é secularizado é algo que perdeu o seu caráter religioso ou sagrado. Então, quando a gente falar que alguma coisa secularizada, emancipado da igreja, algo que perdeu o caráter religioso, qualquer coisa, perdeu o caráter religioso ou sagrado, é secularizado. E especialmente a galera mais instruída, os mais letrados. A nobreza ela já estava meio que de boa, né, com a religião já faz tempo, todo esse tempo, e os caras mais chiques, por assim dizer, né, estudados, eles até acreditavam num ser supremo, mas não davam muita bola na prática para isso. Eles olhavam meio que de lado para a religião tradicional, meio que com desprezo, né, e às vezes até raiva, ódio, né, beirando, como diz aqui no resumo, né, pendendo, né, pro lado do ateísmo. Né? Galera intelectual, lá pelo final do século XVIII, eles estavam dando uma moral, né, para a maçonaria mais racionalista e anticlériga, né, ligada nessa parada de questionar a religião e tudo mais. Essa descristianização das classes instruídas teve efeitos públicos, marcando o declínio dos julgamentos por bruxaria. No entanto, essa mudança inicialmente não afetou os estratos mais baixos da sociedade, como o campesinato, que permanecia profundamente devoto e supersticioso. A secularização, embora profunda, ainda não atingira a grande massa da pobreza desqualificada nas cidades, que mantinha sua devoção, exceto talvez em algumas cidades do norte da Europa. O abandono da fé cristã entre essas classes mais educadas, entre a galera mais letrada, né, teve uma relevância grande, né, principalmente na diminuição dos julgamentos por bruxaria.
Só que essa mudança ela não atingiu inicialmente as pessoas mais simples, né? Como diz aqui, os camponeses. Eles continuavam muito religiosos, muito supersticiosos, né? E apesar da secularização ser forte, né, também não tinha alcançado a maioria da galera, tanto do campo, né, e os pobres das cidades. Eles permaneciam devotos, pelo menos em algumas partes, né, do norte da Europa, como foi destacado aqui. Mesmo entre os escalões médios, a hostilidade à religião não era popular. Apesar de uma ideologia iluminista, antitradicional, progressista e racionalista se encaixar bem na ascensão da classe média, os primeiros pensadores livres, como os libertinos do século XVII, eram associados à aristocracia, despertando horror na sociedade burguesa. Mesmo pensadores ousados como Bacon e Hobbes estavam ligados à velha sociedade corrupta, enquanto a classe média ascendente necessitava de uma moralidade forte para as suas batalhas. Embora teoricamente o agnosticismo e o ateísmo fossem compatíveis, na prática as vantagens da religião tradicional permaneciam fortes. Cara, mesmo lá no meio da classe média, a galera não curtia muito essa ideia de ir contra a religião, contra a igreja. Apesar de uma galera mais esclarecida, né, progressista, gostar da ideia de questionar tradições, a classe média que estava subindo na vida, eles não estavam inclinados a largar a religião, né? Eles precisavam dela para poder manter uma moral forte. Até mesmo pensadores, né, que eram meio rebeldes, Bacon, Hobbes, como diz aqui, eles eram vistos como parte de uma sociedade antiga e corrupta, né? Então, mesmo que teoricamente desse para ser meio agnóstico ou ateu, né, se desvinculasse da religião tradicional, na prática, a religião tradicional tinha muito poder, cara. Era uma parada que estava só começando, não dava assim para bater de frente de uma forma mais radical. Na França pós-revolucionária, houve tentativas de criar uma moralidade burguesa anticristã, como o culto do ser supremo de Rousseau e diversas pseudo-religiões racionalistas. A busca por uma moralidade secular oficial persistiu, destacando-se os professores como contrapartida laica do sacerdócio. A divisão ideológica persistiu na burguesia entre livres pensadores e devotos religiosos, sendo que os primeiros eram mais dinâmicos e efetivos. Apesar da força contínua da religião, quantitativamente, ela se tornou recessiva e não dominante, permanecendo assim na área transformada pela Revolução. Nos Estados Unidos, embora a grande massa de cidadãos acreditasse em alguma forma de religião, a Constituição da República era agnóstica. Na Grã-Bretanha, as classes médias viam uma maioria de devotos protestantes, mas figuras como Bentham moldaram as instituições mais do que os radicais agnósticos, como Wilberforce. Minha pronúncia nunca foi a das melhores. Depois da Revolução Francesa, rolou meio que um esquema por lá de tentar criar uma moral burguesa que não fosse cristã. O pessoal inventou o culto do ser supremo, né, do Rousseau, e algumas outras pseudo-religiões, né, mais racionais. Eles queriam uma moralidade secular, oficial, né? Os professores eles assumiriam um papel meio que parecido com o dos padres, né, mas sem ter religião no meio. Na burguesia francesa tinha uma briga de ideais entre quem pensava de forma livre e os religiosos. Os pensadores livres eles eram mais ativos e eficazes, né? Apesar da religião ainda ser forte numericamente, ela ficou meio que para trás, né? Não dominou completamente a era pós-revolução. Nos Estados Unidos, apesar da galera ser religiosa, a Constituição era neutra, né, em relação à religião, por assim dizer. Na Grã-Bretanha, a maioria da classe média era protestante, mas alguns caras influenciaram mais nas instituições do que os agnósticos radicais.
No final do século XVIII, as revoluções americana e francesa marcaram mudanças ao secularizarem as transformações políticas e sociais na Europa. Ao contrário das revoluções holandesa e inglesa dos séculos anteriores, que ainda eram discutidas dentro da linguagem tradicional cristã. As ideologias emergentes dos americanos e franceses romperam completamente com o cristianismo. A Revolução Francesa, em particular, refletiu a hegemonia política da classe média liberal, impondo suas formas ideológicas a um amplo movimento de massa. Rolou umas paradas loucas assim na Europa com as revoluções americana e francesa. Né? Essas revoluções elas mudaram tudo basicamente, né? Sacudiram tanto a política quanto a sociedade, né? Diferente das revoluções antigas na Holanda e na Inglaterra, que ainda eram feitas nos moldes do cristianismo tradicional. Os americanos e os franceses eles simplesmente cortaram esses laços, né? Eles conseguiram fazer uma revolução social por inteiro. Em especial a Revolução Francesa, né? Ela foi dominada pela classe média liberal, que acabou impondo as suas ideias para um monte de gente, né? Foi tipo meio que uma revolução das ideias. O triunfo burguês impregnou a Revolução Francesa com a ideologia moral secular do iluminismo no século XVIII. Essa ideologia se tornou a linguagem dominante de todos os movimentos sociais revolucionários subsequentes. Apesar de algumas exceções, como os saint-simonianos e alguns comunistas cristãos, a ideologia dos movimentos socialistas do século XIX foi predominantemente secular desde o início. Mesmo líderes como Thomas Paine, que expressavam aspirações radical-democratas, ganharam popularidade não apenas por suas críticas ao capitalismo, mas também por questionarem a Bíblia como a palavra de Deus. Pesadíssimo, galera. Bora simplificar isso aí. A Revolução Francesa rolou e foi marcada por aquele lance das ideias iluministas do século XVIII. Esse lance da burguesia acabou influenciando muito a ideologia secular, né? Burguesia, a galera rica, né? Os novos empresários. E mais uma vez, né? Ideologia secular, tudo que não é religioso. E isso acabou se tornando a onda principal de todas as revoluções que vieram depois. Acho que deu para entender. Nos movimentos socialistas do século XIX, a maioria era secular, né? Não tinham ligação com a religião. Claro que teve algumas exceções, né? Os saint-simonianos, né? Como diz aqui, e alguns comunistas cristãos, né? Mas no geral, a galera que estava nesse movimento socialista era mais na pegada secular. Até figuras, né? Como diz aqui, Thomas Paine, que eles eram considerados, né, radicais democratas, né? Eles ganharam fama não só por criticarem o capitalismo, mas também, né, por questionar a Bíblia como a palavra de Deus. Isso aí, meu irmão. Surpreendentemente, apesar de as massas continuarem predominantemente religiosas, os movimentos sociais e trabalhistas adotaram uma ideologia secular baseada no racionalismo do século XVIII. Isso contrastava com a indiferença religiosa crescendo do novo proletariado industrial. Embora as classes trabalhadoras estivessem influenciadas pela religião no contexto da Revolução Industrial, o distanciamento e a indiferença em relação à religião organizada eram notáveis na primeira metade do século XIX. O fracasso das igrejas estabelecidas em lidar com aglomerações urbanas e o crescimento do proletário contribuíram para esse afastamento, como evidenciado pelo Censo Religioso Britânico de 1851. As tradicionais igrejas não conseguiram se adaptar aos desafios das grandes cidades e estabelecimentos industriais, resultando em uma alienação das massas em relação à religião. Galera, mesmo com as massas ainda sendo religiosas naquela época, né, os caras que defendiam ideais socialistas e trabalhavam, né, a galera do proletário, eles estavam numa vibe mais secular, né, mais de se distanciar da religião, né.
Eles estavam nessa pegada do pensamento lógico, né, que estava se ampliando pelo século XVIII. E isso era meio estranho, porque o povão que estava começando a trabalhar nas fábricas e tal, cara, a galera não estava nem aí para a religião, era todo mundo pobre. A religião era a última coisa que eles queriam saber, eles viviam em estado de miséria, né? E apesar da religião ainda ter alguma importância na classe trabalhadora, durante a Revolução Industrial, muita gente realmente estava se afastando, né? E, pouco se lixando para a igreja. As igrejas antigas, né? Elas não estavam conseguindo lidar com o aumento da população nas cidades grandes, consequentemente o aumento da galera trabalhadora, né? E aí a distância entre o povo e a religião, cara, só crescia, só aumentava. Isso ficou bem claro no censo religioso britânico, como diz aqui, o censo de 1851. As igrejas, elas não acompanharam as mudanças e acabaram perdendo a conexão que elas tinham com o povo. No período entre 1789 e 1848, as igrejas estabelecidas negligenciaram as novas comunidades e classes, deixando-as à mercê da fé secular dos movimentos trabalhistas emergentes. Esse abandono foi mais evidente em países católicos e luteranos. As seitas protestantes tiveram algum sucesso, especialmente na Grã-Bretanha, em ambientes sociais mais tradicionais, como comunidades aldeãs, pequenas cidades, trabalhadores agrícolas, mineiros e pescadores. A secularização foi uma tendência dominante nesse período, com a ciência entrando em conflito crescente com as escrituras, especialmente no contexto da evolução. A erudição histórica, notadamente a partir da década de 1830, com os professores de Tübingen, desafiou a visão tradicional da Bíblia como um texto inspirado, revelando-a como uma coleção de documentos históricos com falhas humanas. O Novum Testamentum de Lachmann questionou a autenticidade dos evangelhos, enquanto a obra de Davi Strauss, A Vida de Jesus, de 1835, eliminou elementos sobrenaturais da biografia de Jesus Cristo. Meu irmão, isso foi muito polêmico. Isso foi muito, muito, muito polêmico. Entre 1789 e 1848, as igrejas estabelecidas, né? A igreja, né? Meio que eles esqueceram das novas comunidades, eles deixaram essa galera à mercê dos movimentos trabalhistas, que era um grupo de pessoas que queriam melhorias no trabalho, só como eu falei, eles estavam um pouco se lixando para a igreja, e consequentemente a igreja não conseguiu acompanhar a evolução das cidades e deixou os caras de lado também. Esse abandono foi mais claro nos países que eram católicos e luteranos. As seitas protestantes, que eram um grupo de diferentes cristãos, eles se deram bem, especialmente na Grã-Bretanha e em lugares mais tradicionais, né? Como diz aqui, vilarejos, cidades pequenas, né? Entre os trabalhadores rurais, mineiros e os pescadores. Nessa época, muita gente estava deixando de lado a religião, estava rolando a secularização. Eu estou enchendo o saco com isso, mas é para fixar. Secularização, um afastamento dos aspectos religiosos. A ciência estava começando a bater de frente com as escrituras, especialmente sobre o lance da evolução, que era o desenvolvimento das espécies ao longo do tempo. Os caras estudiosos, eles começaram a contestar a ideia de que a Bíblia era a palavra sagrada e impecável. Falaram que era mais uma espécie de coleção de documentos históricos e falhos, né? Lachmann questionou a autenticidade dos evangelhos. E o Davi Strauss, né, na obra chamada A Vida de Jesus, ele simplesmente retirou os elementos sobrenaturais da biografia de Jesus Cristo. Cara, muita gente estava começando a pensar diferente sobre a religião e a Bíblia nessa época. E eu repito, isso foi absurdamente polêmico. Muito polêmico. Por volta de 1848, a Europa instruída estava preparada para ideias revolucionárias de Charles Darwin. A secularização foi intensificada pelos ataques diretos de regimes políticos contra a propriedade e privilégios das igrejas estabelecidas, além da crescente tendência de governos assumirem funções anteriormente desempenhadas por ordens religiosas, como educação,
e beneficência social. Muitos monastérios foram dissolvidos e suas propriedades vendidas durante esse período. Fora da Europa, os conquistadores brancos atacaram diretamente as religiões locais, muitas vezes em nome do iluminismo, como visto na Índia, onde os britânicos proibiram práticas ritualistas hindus na década de 1830. A galera mais instruída da Europa, né, eles já estavam ligados nas ideias revolucionárias sobre a evolução do Charles Darwin. A parada era que os governos eles estavam metendo louco contra as igrejas, tirando os privilégios e as propriedades das igrejas, né? Tipo, os caras estavam querendo secularizar tudo, a onda da secularização. Os governos eles também estavam assumindo as paradas que antes eram dos religiosos, tipo educação, ações sociais, né? e afins, né? Muitos mosteiros eles foram fechados ou até mesmo vendidos. Fora da Europa, os brancos conquistadores eles estavam indo para cima das religiões locais, né? O exemplo que deram, né, foi na Índia, onde os britânicos que lá dominaram, né, proibiram inclusive os rituais hindus, né, alegando ser em nome do iluminismo. Agora tudo é secularizado, tudo racional, religião não presta. Esse foi o argumento que basicamente eles usaram, né? Era um tempo de mudança, a galera repensando bastante sobre as questões religiosas antigas. Os mais importantes do resumo: as classes instruídas, especialmente os nobres emancipados e os homens polidos e instruídos, começaram a se distanciar da religião tradicional no final do século XVII ou início do século XVIII. Essa descristianização teve efeitos públicos, marcando o declínio dos julgamentos por bruxaria. As massas, incluindo o campesinato e o proletariado industrial, continuaram predominantemente religiosas. No entanto, o distanciamento e a diferença em relação à religião organizada eram notáveis na primeira metade do século XIX. As revoluções americana e francesa marcaram a mudança ao secularizarem as transformações políticas e sociais na Europa. As ideologias emergentes dos americanos e franceses romperam completamente com o cristianismo. A ciência entrou em conflito crescente com as escrituras, especialmente no contexto da evolução. A erudição histórica também desafiou a visão tradicional da Bíblia como um texto inspirado. Governos começaram a assumir funções anteriormente desempenhadas por ordens religiosas, como educação e beneficência social. Galera, esse foi o resumo da primeira parte do capítulo 12 da Era das Revoluções. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver curtindo o conteúdo, se inscreve aí, ativa o sininho. Estou sempre postando parte de resumo aqui. E também, se você curte resolver questão, tem um playlist aqui no canal com questões resolvidas também para poder dar uma reforçada aí nos conhecimentos. Valeu? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Valeu!